investir com pouco dinheiro? Eu separei 4 passos aqui para a gente pensar em como estruturar todo esse processo, né? Você vai sair daqui hoje com um plano para começar a investir com pouco dinheiro. Então, a primeira coisa, escaladores, eu falo isso sempre, isso serve para quem está investindo muito ou para quem vai investir pouco, é que quando a pessoa tem um valor maior para investir, ela até se permite a começar mais desajustada a carteira, às vezes com mais ativos, é um pouco desbalanceada, tem espaço ali, ela tem maior flexibilidade com o dinheiro. Quando você está com pouco dinheiro, não dá tanto assim. Por exemplo, se você for lá e comprar um fundo imobiliário que custa R$ 130 a cota, 140, uma boa parte do dinheiro já foi embora. Então nem sobra muito para o restante. Então você tem que pensar em alguns detalhes a mais. Aí a primeira coisa, começa pensando na estratégia e não no ativo. Pense primeiro na estratégia. Como que vai ser a estrutura da carteira? E não no ativo. Qual ação que eu vou comprar? Qual fundo imobiliário? Deixa isso para os próximos passos. Tá? Pensando na estratégia vai ficar mais fácil. E na estratégia, o que eu quero dizer? Você é uma pessoa mais arrojada? Então você assume maiores, a carteira pode ser mais arrojada, você é mais equilibrada ou você é mais conservadora. A conservadora você vai alocar a maior parte em renda fixa, se você for mais arrojada, a maior parte em renda variável. Nessa hora de pensar na estratégia, é bom pensar também, cara, eu já tenho uma reserva de emergência, um dinheiro que quando eu quiser eu vou lá e resgato, ou não, Léo, eu vou começar tudo do absoluto zero. Todas essas perguntas influenciam para você montar uma estratégia que seja coerente com a sua realidade. Não tem que ser igual. Não deve ser igual a de um cara de 18 anos com um cara de 50 anos, a carteira vai ter a mesma estrutura. Não. Algum dos dois está errando. Então é importante a gente pensar primeiro na estratégia. E aí pode vir uma dúvida. Mas Léo, se eu pensar na estratégia com pouco dinheiro, como que eu vou dividir isso? Né? Como que eu vou fazer? E aí vem o segundo passo. Se você está começando com pouco, vai ter o mês a mês do aporte, só que tenha uma visão, idealize a sua carteira como ela vai estar daqui a um ano. Por exemplo, se for investir, eu vou dar esse exemplo na prática, tá? Podem ficar tranquilos. Mas se você for investir com R$ 200 por mês, imagine que daqui a um ano, só de aporte, a sua carteira vai ter R$ 2.400. Então, com 2.400, a flexibilidade de ajuste ali é muito maior do que 200. Então, como que eu idealizo a minha carteira daqui a um ano? Como que eu quero que ela esteja em divisão? Tanto em renda fixa, tanto em ação, tanto em fundo imobiliário, como ela vai estar? Então, o segundo passo é, pensando o dinheiro que você tem para investir hoje e imaginando que será esse mesmo valor todos os meses, como que a carteira vai estar daqui a um ano? Esse é o segundo passo, tá? E aí, a gente vem para o terceiro, que é estabelecer metas. Se você idealizou como que vai estar, imagine que a gente montou uma carteira que você vai ter R$ 1.500 daqui a um ano em renda fixa. Todo mês, o valor a mais que você colocar na renda fixa está te colocando mais próximo dessa meta. Então você vai ter uma direção, uma orientação de quanto que você vai colocar todo mês ali na renda fixa, porque você montou essa estratégia primeiro. E aí perceba, isso já tira por terra, já corta por terra a questão de Léo, eu tô com dinheiro, eu não sei o que eu compro esse mês. Não, agora você vai ter orientação, porque você começou pensando na estratégia. Então você vai ter metas para realizar. E aí, deixa eu ajustar aqui. Isso que eu estou falando, escaladores, talvez alguns de vocês que já investem há mais tempo pode pensar, tá? Eu já estou imaginando aqui algumas perguntas porque vocês acabam me fazendo isso. Mas, Léo, se eu vou fazer dessa maneira, e aquele mês que as ações caíram muito e que tem oportunidade? Para a pessoa que já entende mais de bolsa, pensar nesse nível vale muito a pena também. Mas para uma pessoa que está começando, ela não vai ter tanto raciocínio assim. E isso não vai influenciar tanto na estratégia. Ela pode, nos primeiros 6 meses, um ano, seguir bem o feijão com arroz mesmo.
Por quê? Porque ali nesse primeiro ano é para a estratégia começar a sair do zero e ela ter tempo de ir acostumando também com como os investimentos funcionam. Não estou falando que ela vai começar do zero conhecimento, só que ela vai ter um tempo para ir aprimorando, ela vai estar familiarizando com tudo que ela está colocando na carteira. Então não tem problema, ela não precisa, igual eu falo para todos os alunos do método IPP, ou para todos os alunos dos meus outros treinamentos também. Você não precisa abraçar tudo de uma vez só, porque se você tentar, você não vai conseguir. E aí você vai se frustrar, vai embananar com todo o conteúdo, e aí você vai se perder. Ou vai chutar o balde e investir de qualquer jeito, que é o que muita gente faz na bolsa de valores. Só que aí vira um jogo de sorte. E aí, escaladores, vamos lá. O quarto passo. Então, só lembrando, primeiro passo comece pela estratégia. Segundo passo, idealize a sua carteira para daqui a um ano, porque isso automaticamente vai ajudar você no terceiro passo, que é definir metas. E agora sim, no quarto passo, você pensa quais ativos você vai comprar. As pessoas começam pelo quarto passo, por isso que a maioria se embanana com os investimentos. A gente tem que fazer essa sequência para você começar certo. Aí você pode pensar, mas Léo, eu só tenho 200 para investir por mês. Tudo é dinheiro. E talvez os 200 que você tem para investir por mês, em percentual, vai representar muito para você. Então você tem que dar valor. Não é brincadeira, eu vou entrar lá na bolsa para testar. Eu vou brincar para ver se vai dar certo. Pô, isso não resolve nada. Então vamos começar do jeito certo. Seja com muito, seja com pouco dinheiro. Olha só, aqui nessa tela, né? Vamos fazer um cálculo junto aqui. Primeira coisa, eu estou considerando uma rentabilidade média. Vamos imaginar que a gente vai montar a carteira que eu vou mostrar para vocês como faz esse passo a passo. E essa carteira vai ter uma rentabilidade média ao longo dos anos de 12% ao ano. Com 12% ao ano, vamos imaginar aqui que vão ter os aportes mensais, né? O primeiro aporte aqui de R$250, né? Um aporte inicial de 250 e depois os aportes mensais de mais 250. Então a gente está fazendo com 250 por mês. Escaladores, vamos pensar que foi o primeiro ano. E aí, olha como é desgastante no início. A gente precisa, eu estou adiantando isso para vocês se blindarem, tá? Porque as distrações são muito grandes e as pessoas desanimam. Quando eu falo dessa maneira, aqui no primeiro ano, do bolso da pessoa, saiu R$3.250 e de retorno teve R$192. Em percentual não foi pouco, mas em dinheiro, nós humanos, na hora que a gente olha e fala, cara, eu ralei tanto para guardar 3.250 e não veio nem R$200 ao todo aqui de retorno. Então as pessoas começam a querer desistir, a desanimar. Aí tem alguns detalhes, escaladores. O primeiro, a rentabilidade média aqui, ela pode ser maior do que isso, principalmente no início, porque às vezes as pessoas são um pouco mais arrojadas quando estão investindo com pouco dinheiro. Eu mesmo postei vários alunos, nem postei o meu, falei dos alunos mesmo que me mandaram, pessoas que mandaram feedback, falando, olha, teve rentabilidade de 20% no ano, no último ano, 25%, 26%. Então tem as pessoas que conseguem rentabilidade muito maior que essa. Só que eu falo um valor próximo de 12 para ser mais realista e tender ao conservador. É melhor você ter uma surpresa positiva do que pensar demais. E também tem um detalhe, quanto mais para um longo prazo a gente olhar, mais nessa média de 12% você vai se aproximar. Tá? Não adianta esperar que eu consegui 20% esse ano, eu vou conseguir isso pelos próximos 30 anos. Não vai. Os maiores investidores do mundo não conseguem isso. Então, convenhamos, né? Não preciso falar muito sobre isso. Agora, escaladores, o que acontece a partir dali? Para as pessoas que continuam empenhadas, mês após mês, ano após ano, até porque não existe outro caminho dentro da realidade dos investimentos, tá? Vamos partir desse pressuposto. O que acontece? Eu vou já jogar um número específico aqui, olha. Vou jogar 7 anos. O que acontece em 7 anos com esse patrimônio? Primeiro, do valor investido, mais de 11 mil reais já vieram de rendimento. Então, para a média do brasileiro, não é pequeno. Quando a gente olha aqui 32 mil,
Hoje eu tenho certeza que mais de 80% dos brasileiros não tem um valor nem próximo disso em dinheiro guardado ou investido. Tanto que mais de 80% dos brasileiros estão endividados. Só que aí tem mais um detalhe que foi o principal que eu mostrei aqui. Eu deixei o número cravado aqui de 200, esse de 270, o que ele representa? É a renda mensal que esse patrimônio pode te gerar. Então perceba uma coisa, a partir desse momento você vai estar investindo seu valor, mas o próprio patrimônio acumulado já vai te tá gerando uma renda que é maior do que o seu aporte. Olha como que o jogo começa a acelerar de um modo muito diferente a partir dali. Então, eu não vou aumentar o aporte aqui, mas você vai ter os seus 250 mais 270 ali de dividendo para investir. E aí, escaladores, o que acontece a partir de então? Se a gente continuar estendendo isso, vamos imaginar aqui daqui 15 anos, mas ainda com 250 por mês. As coisas começam a dar uma acelerada. Então, a partir daqui, a gente já está falando de um patrimônio com praticamente 120 mil reais e uma renda mensal de quase R$1.000 por mês. Na realidade do brasileiro, isso aqui representa um bom valor, tá? Na realidade do brasileiro, representa um bom valor. E vamos continuar aqui com 250. Em 20 anos, já vai para 230 mil reais. E aqui nós já temos o que saiu do bolso representa 60 mil reais, 60.250. E de rendimento você já teve 170 mil reais. Já inverteu completamente o jogo. E nós estamos falando de uma renda de quase 2 mil reais. Essa renda já equipara com a renda média de quase das famílias brasileiras. Tá próximo da renda média. Então, já só de dividendo, de renda passiva. Você ainda vai estar trabalhando, mas imagina saber que já tem esse dinheiro trabalhando para você ali, caindo todo mês, praticamente garantido. Muda, não muda? Escaladores, vamos aqui para o último exemplo. Se você fizer isso sem ter aumentado nada por 35 anos. 35 anos, já vou explicar por que 35 anos, tá? Você vai acumular um patrimônio que é seu. Esse patrimônio vai estar investido na sua carteira, que obviamente, né, já vai estar muito maior do que os primeiros aportes que você fez. Mas é a sua mesma carteira, com uma rentabilidade média de 12% ao ano. Desses 250, com esses 250 por mês, em 35 anos, do seu bolso, somando todos os meses, saíram 105 mil reais. Esse 105.250 representa o quê? 250 de aporte inicial, mais 250 por mês durante 35 anos. E 1.270.000 vieram da rentabilidade, do retorno, mês após mês. Olhando para isso e olhando para 250 reais, parece, cara, não é possível, é mentira. Mas tem um fator que foi trabalhado aqui para manter a realidade, tá? Que é o quê? O tempo. Para você investir pouco dinheiro, é possível chegar num grande patrimônio? É. Mas aí você vai ter que trabalhar com o tempo.